meninas, tudo bem com vocês? Bom, a partir de hoje eu vou voltar com alguns vídeos ensinando vocês como fazer maquiagem. Muitos dos vídeos serão para iniciantes, então se você já tem uma certa noção de maquiagem, não vai ajudar tanto, mas por isso eu ainda vou continuar com os vídeos de tutoriais de maquiagem e com os outros diversos vídeos que temos aqui no canal. Antes, quando eu comecei o canal, eu tinha uma série que era o Dicas de Sábado, que todos os sábados eu postava alguma dica pra vocês. Só que foi meio que ficando assim pra trás, por eu estar investindo tanto nos tutoriais. Então, eu não vou fazer essa série de novo, Dicas de Sábado, não vou pôr nenhuma data específica pra quando eu vou postar um vídeo de dicas, de truques ou maquiagem pra iniciantes. Eu só vou jogar esporadicamente no canal durante a semana vídeos mais detalhados, ensinando um pouco mais, não só fazendo o tutorial de maquiagem, mas ensinando o passo a passo de várias coisas que ao longo dos anos eu aprendi e são somente dicas e coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu tenho alguns no canal, mas já são antigos e muitos deles também estão bloqueados do canal. Eu vou fazer coisas como preparar uma pele para iniciante, o que você precisa usar, o que você precisa escolher, o que é bom usar para sua pele, como fazer um olho esfumado pro dia, assim, fácil, rápido, em poucos passos, como fazer um delineado, como aplicar cílios, coisas desse tipo. Ao invés de ser uma coisa rápida, só mostrando pra vocês como eu faço, eu vou explicar pra vocês com detalhe como fazer cada coisa. Então eu espero muito que vocês gostem, essa foi uma longa introdução, mas pro vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês alguns pincéis essenciais que você precisa ter na hora de se maquiar. Eu não acho que é necessário você ter muitos e muitos pincéis. Claro que é bom você trocar um quando ele tá sujo, senão você não tem tempo de limpar e tal, mas não se preocupe. Pra fazer uma maquiagem bem feita, você não precisa de tantos pincéis. Na verdade, você nem precisa de pincéis. É bom? Ajuda? Claro que sim. Mas, se você não tem acesso aos pincéis, use um cotonete. Pega o cotonete, puxa ele um pouquinho, deixa ele mais fofinho e você pode usar ele pra esfumar e também pra aplicar a sombra principal. Como os dedos também você pode usar pra fazer a aplicação das sombras. Vamos começar. Pra pele, eu acho que alguns são, assim, os essenciais. A primeira coisa que você passa, claro, a base. Depois que você já preparou a pele, todas essas coisas que eu vou explicar pra vocês em outro vídeo. Mas, em relação aos pincéis, pra você aplicar a base, existem, acho que, vamos dizer, quatro maneiras de aplicar a base. Primeiro, com os dedos. Como seus dedos estão mais quentes, muitas vezes é até melhor você aplicar a base com os dedos. Ou até mesmo você coloca no dorso da mão, pega aqui e aplica aqui e depois vem com o pincel. O primeiro pincel de base é esse língua de gato gigante. Não sei se esse é o nome, mas vamos com esse. Esse daqui é o F60 da Sigma, é o Foundation Brush F60. E ele é assim, sintético, compridinho, mas ele eu recomendaria para quem tem a pele seca. Se você tem a pele seca, você vai querer aplicar a base aqui no dorso da mão ou espalhar ela assim. Pegue aqui e vai passando, aí você só vai aplicando aqui e vai passando. E se você for passar ele assim, nunca passe pra cima ou de lado assim, porque isso vai fazer com que a sua pele seca escame mais ainda. Então, se você for usar um pincel assim, passe sempre nesses movimentos e sempre puxando pra baixo, que vai ser a melhor maneira pra pele seca. Agora, para qualquer outro tipo de pele, eu recomendo o Flat Top Kabuki, que é o pincel de topo reto. Esse daqui é do Style Master, eu comprei ele no eBay, super baratinho, e eu amo, amo, amo esses pincéis. Eu vou deixar o link pra vocês tudo no box de informações. Um outro nome que se dá pra ele também é o Buffing Brush, que é, buffing é isso aqui, ó. É igual passar tinta no carro, que tem aquela máquina que tem aquele movimento assim. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Mas, se você tem a pele seca, você pode usar esse daqui também. Só que a única diferença, eu não recomendo que você faça esses movimentos circulares. Eu recomendo que você faça assim, ó. Dando leves batidinhas, empurrando pra dentro da pele e não esfregando a base na sua pele, que é o que eu falei pra vocês. Vai só escamar mais ainda a pele seca. E pra qualquer outra pessoa, se a sua pele é normal, a média, a oleosa, seja o que for, você pode passar assim ou em movimentos circulares. E a última maneira, que é a maneira que eu mais amo e mais uso, é claro, com a Beauty Blender. Não precisa ser necessariamente essa Beauty Blender a original. Tem várias outras.
Mas o mais importante é que você molhe ela primeiro. Nunca use a Beauty Blender seca, porque o que vai acontecer? Ela vai simplesmente absorver todo o produto nela e não vai espalhar nada. Agora, se você colocar ela debaixo da água um pouquinho e aperta de novo e ela tá mais ou menos molhada, e você vir aplicando ela com leves batidinhas, a sua pele vai ficar com um acabamento maravilhoso. Pra ser bem sincera, acho que o melhor acabamento possível pra pele é com a Beauty Blender. Melhor do que a maquiagem Airbrush se for usada com uma base boa. Tipo a Makeup Forever HD, perfeita. A pele, não tem pele melhor do que a pele usada com a esponjinha e a base da Makeup Forever. Pra mim é a melhor. Então, já que a gente já falou sobre os pincéis pra base, são esses três. Vamos falar lá de novo. É o Foundation Brush, que é o pincel F60 da Sigma, que é esse que parece uma língua de gato grande. O pincel de topo reto, Flat Top Kabuki, que você encontra no eBay, na Style Master, e a Sigma também tem, só que é um pouco mais caro. E por último, a Beauty Blender, que você pode encontrar ela na Love Store Makeup, pode encontrar ela em vários lugares. Tem também a da Candice Berenice, e como eu falei pra vocês, é só molhar ela e não deixar ela seca, que o acabamento da base vai ficar perfeito. Para os olhos, muita gente acha que você precisa de 1001 pincéis para criar um look assim bem bonito. Eu acho que o principal que você precisa é desse pincel, que é o pincel E55 com o E40 da Sigma. Ele tem, em uma ponta, ele é o pincel de pálpebra, e na outra ponta é o pincel fofo de esfumar. Você vem com o pincel de sombra de pálpebra móvel e aplica aqui na pálpebra móvel, certo? Depois você vem e esfuma a maquiagem. Agora, se você quer mais um outro pincel para dar um detalhe a mais na maquiagem, dois que eu recomendo é o 217 da MAC, que é esse de esfumar, só que ele é um pouquinho mais fino, e o E25 da Sigma. Tem vários outros pincéis que são bem parecidos também. A Morphe tem alguns que são bem baratos e são muito parecidos e ótimos. Esse daqui, você tem mais precisão no esfumado. Então, quando você quer fazer aquele esfumado só no cantinho externo aqui, que fique um pouco mais preciso, esse pincel é perfeito, porque ele é um pincel mais denso, então a sombra não vai espalhar tanto quanto com o pincel mais fofo. Então, a função desses três pincéis é o seguinte. Pincel assim, que parece uma língua de gato bem pequenininha, ele é para você aplicar a sombra na pálpebra móvel, ou seja, neste local aqui. Ou então você pode usar também para aplicar abaixo da sobrancelha para dar essa iluminada de leve que eu dei aqui. O pincel fofo de esfumar, esse é o E40 da Sigma, ele é perfeito para fazer o esfumado bem acima do côncavo, para o esfumado ficar bem esfumado. Então ele vai te ajudar a deixar o look bem esfumado, bem assim, leve. Para quando você quer mais precisão no esfumado, aí use um pincel também fofinho assim, só que um pouco mais denso, que vai te ajudar a esfumar bem aqui e bem no côncavo e não pra cima do côncavo. Então esses são os três pincéis que eu recomendaria. Um que é dois lados, que é ótimo, que é o pra pálpebra móvel e pra esfumar acima do côncavo, e o pra esfumar no canto externo e no côncavo, que é o 277 da MAC. Tem vários outros dupes também. Agora, pra sobrancelha, sim, existem outros pincéis que funcionam super bem, mas eu acho que esse pincel que eu uso é o melhor pincel que existe, porque ele já tem os dois lados. De um lado, ele tem já o pentezinho, que é pra pentear a sobrancelha, e do outro lado já tem um pincel chanfrado, que é pra preencher a sobrancelha maneira mais precisa ou possível. E ele você pode usar já com sombra ou também você pode usar com um pomade, que é tipo um delineador em gel para sobrancelha. Mas se você não gosta muito de preencher a sobrancelha, tem vários produtos que vêm só com esse pincelzinho e você só dá uma passada aqui, ó, e já fica perfeito. Uma outra ideia também é uma máscara para cílios na cor marrom, uma cor mais clara, porque eu acho que o preto vai ficar um pouco forte. Pro corretivo, eu acho que nem sempre é necessário você ter um pincel, mas se você quer ter um pincel pro corretivo, eu recomendo esse Domed Shadow Brush, que é da Real Techniques, que é um pincel de cerdas sintéticas e vai ajudar na precisão aqui da aplicação do corretivo abaixo do olho. Pode ajudar também no buffing, que é igual aquele pincel de topo reto. Ou você pode usar também a Beauty Blender. Por isso eu recomendo você comprar a Beauty Blender,
porque a Beauty Blender vai servir pra tudo. Se você quer passar, a Beauty Blender vai servir pra tudo, menos pro olho, né, claro. Mas você pode passar a sua base com ela, você pode passar o corretivo também. E a mesma coisa do contorno, quando você faz o contorno em creme, se você quiser vir com ela, também serve. E depois, se você quiser passar um pó translúcido, você também pode usar a Beauty Blender para passar o pó translúcido. E por último, dois pincéis que eu acho que são essenciais para a pele. É um pincel meio chanfradinho, que você pode fazer o que com ele? Você pode passar o iluminador aqui, você pode fazer o contorno e você pode fazer também o blush com ele. Então esse é um pincel que tem muita serventia. Então de qualquer pincel que você for comprar pra pele, eu acho que esse pincel chanfrado é o essencial. Porque você vai poder passar o blush, o iluminador e também fazer o contorno aqui, ou aqui assim, ó. Passa ele de lado assim, ele já é chanfrado, é bem mais fácil de você fazer a aplicação do blush e também do contorno. E a mesma coisa você pode fazer aqui do contorno do nariz. Dá uma prensada nele aqui, que ele fica mais retinho. E aí você já pode fazer o contorno do nariz também. Agora, um outro pincel que eu recomendo, mas não é uma coisa assim que você precisa ter. Se você tiver aquele ali, acho que já tá de bom tamanho. Mas é muito importante você, depois que você faz a maquiagem, voltar com um pincel mais fofinho e só mesclar tudo, esfumar o rosto, que você passou no rosto, pra ter certeza que tá tudo assim, um conjunto. E nada separado assim demais. Então é bom você dar uma leve assim esfumada, ver se tá tudo no lugar. E também se você gosta de passar pó compacto ou pó solto também, ele serve bastante também, porque vai aplicar todo o pó e você pode aplicar o pó aqui embaixo do olho também com esse mesmo pincel. Então esses são os pincéis essenciais. Vamos voltar e recapitular quais são eles. Temos esses dois aqui que é pra base, ou então você pode usar a Beauty Blender. No olho você pode usar esse pincel de dois lados, com também esse pincel de esfumar mais denso. Para sobrancelha eu uso esse set da Anastasia Beverly Hills, que também tem duas pontas, que é bem prático. Para o corretivo você pode usar esse Domed Shadow Brush, que é da Real Techniques, ou você pode usar o dedo mesmo para espalhar ele, ou até a Beauty Blender. E por último, os dois pincéis para pele que eu acho que são realmente essenciais. É esse pincel chanfradinho, que esse daqui é o Large Angled Contour F40 da Sigma, mas eu sei que a Dylos também tem um. E esse pincel mais fofo, que todas as marcas têm, esse pincel é o pincel mais famoso, o pincel de pó. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você tiver alguma pergunta, me deixe nos comentários abaixo que eu vou responder pra vocês. Se você tem algum pedido de vídeo, ensinando alguma coisa, me deixe saber nos comentários também que eu vou gravar pra vocês. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de clicar em gostei e se inscrever no canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!